Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Urubatan Filho, eu sou engenheiro civil da InfraSA, empresa pública ligada ao Ministério dos Transportes. E desde já gostaria de agradecer ao Lucas Evaristo e ao staff do Brasil Ferroviário pelo convite de estar aqui para falar um pouco com vocês e de trazer informações do setor ferroviário, né, na parte de políticas públicas, parte mais governamental, fugindo um pouco dos aspectos mais operacionais. Tá? E o tema que eu trouxe é sobre as perspectivas ferroviárias, tratando de dois pontos: as renovações antecipadas e as autorizações ferroviárias. Um pouco sobre o meu currículo, um resumo. Atualmente tenho a formação de MBA em Gestão Empresarial, também MBA em Gestão de Metrôs e Transporte Ferroviário. Tenho uma certificação profissional em parceria público-privada. Também já comentei que sou empregado público da InfraSA. Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual do Maranhão. Tenho 15 anos de atuação em infraestrutura, muito mais em ferrovias, mas também já trabalhei na parte rodoviária. E um pouco das experiências de trabalho que eu tenho envolve trabalhos no DENIT e na Vale. Além disso, eu sou membro de grupos de infraestrutura da Ferrovia do Cerrado EF 262, do painel, que é Pacto pela Infraestrutura Nacional e Eficiência Logística do Instituto BESC, do Infra 2038, do Porto Gente e, mais recente, do Conselho do Maranhão Export, que é do Fórum Brasil Export. E também tive a felicidade de ganhar recentemente alguns prêmios, como o Prêmio de Inovação da Valec em 2019 e também uma menção honrosa na Associação Brasileira de Logística, Abralog, em 2021. Então, qual que seria o nosso desafio, né, aqui no país? É a questão do aumento da participação ferroviária, que hoje alguns falam que é 15, outros que é 18, outros 21. De qualquer modo, a gente percebe que a participação da movimentação de carga por ferrovias é muito inferior ao setor rodoviário aqui no Brasil. E em relação aos outros países, você vê que há um equilíbrio muito maior entre o ferroviário com o rodoviário e com outros modais também. Então, qual que seriam os nossos pontos? Hoje temos 30 mil quilômetros de ferrovia e a nossa meta é aumentar a participação em 30% até 2030. E alguns fatores também, né, que caracterizam as ferrovias no Brasil, a gente pode perceber que a densidade da malha ferroviária é 3,5 quilômetros por 1.000 quilômetros quadrados de área, muito inferior aos outros países, como Rússia, China, até os Estados Unidos. E a velocidade média operacional das ferrovias aqui no Brasil, em média, aqui é 21 quilômetros por hora, muito diferente de outros países. Então vamos citar aqui a China, que é por volta de 60 quilômetros por hora. E a evolução da extensão da malha ferroviária teve seu auge em 1854, foi evoluindo, tendo o seu ápice por volta de 1957, quase 40 mil quilômetros, e com a criação da Refesa nesse ano, você encampou e nacionalizou todas as ferrovias que estavam aqui no país. Então, com isso, começou a ter um declínio, foram vendo trechos que eram antieconômicos, trechos que eram de difícil operação, algumas imperfeições, né, geométricas curtas. Então, foi otimizando a questão operacional, promovida pela Refesa, até que tivemos as crises provocadas desde o final da década de 70 e a década de 80, na qual ocasionou o período de concessões entre 1996 e 1998, surgindo então as primeiras concessionárias ferroviárias no Brasil, na quais algumas estão hoje presentes no mercado nacional. E além disso também, como uma forma de dar mais
clarificação, mais esclarecimentos sobre essa questão das ferrovias no país, temos a questão agrícola, que no início se desenvolveu mais pela região sul e sudeste, e que você tinha uma alta necessidade ferroviária, ou seja, você tinha ofertas de ferrovias aliada com a produção agrícola nessa região. Então, ao longo do tempo, dos anos, você evoluindo também para outras regiões em que você percebeu que o acompanhamento, a evolução da produção agrícola em outras regiões não teve o acompanhamento da parte de infraestrutura, em especial as ferrovias. Então ficou algo mais discrepante, e aqui no Mato Grosso, que é a principal região hoje nacional de produção agrícola, você tem baixa oferta de ferrovias. Então esse é um ponto, um fator preponderante e que salta aos olhos, né? Que nessas regiões você tem estoque de oportunidade para melhoria da malha existente, enquanto nesse outro ponto as oportunidades são para novas ferrovias. Também outro ponto que nós podemos destacar é a questão da diversificação de cargas que são movimentadas aqui nas ferrovias do Brasil. E o predomínio é de minério de ferro, 70%. Grãos, nós temos 15%, na qual a gente tem destaque da soja e do milho. E outros tipos de cargas que, somadas, correspondem a 14%, nas quais podemos citar container, celulose, carvão, adubos e fertilizantes, entre outros. E o perfil, né, dessas cargas, como é que elas ocorrem aqui no país. Então, 90% é destinado à exportação, 7% é para o consumo interno e 2% é para importação. E trazendo outras informações também, para ver como seria, né, o retrato aqui no cenário nacional, nós temos os 30 mil quilômetros que já comentamos, que correspondem a 20% da matriz de carga no país, 8 empresas operadoras de concessões ferroviárias, Vale, MRS, VLI e Rumo possuem mais de 80% da malha operante e transportaram mais de 95% da carga ferroviária em toneladas útil. E o acesso à ferrovia por operadores terceiros é garantido por meio de regulação apenas para aquelas concessionárias que tiveram renovação antecipada ou contratos recentes, após 2017. Observam-se casos de não cumprimento devido à dificuldade de fiscalização. Então, são alguns pontos, né, que chamam a atenção. E além disso, se a gente dividir por operadora que tem os direitos, né, das ferrovias aqui no Brasil, e por extensão, a Rumo tem quase 12 mil quilômetros de ferrovias aqui no país, seguida da VLI e da Vale. E a distribuição de carga, a Vale é que movimenta muito mais cargas aqui no Brasil, somando Carajás e Vitória Minas, seguida da MRS e Rumo. Então aqui nós podemos ver, né, o mapa do Brasil, como é que é a malha, quais são os destinos, quais são os portos envolvidos, além de alguns projetos futuros, como a Ferrogrão, por exemplo. Agora nós estamos saindo dessa parte de perfil e diagnóstico da malha atual e estamos vendo quais foram as ações mais recentes, atuais, para que tenhamos choques, né, iniciativas para desenvolvimento das ferrovias no Brasil. Então, tivemos as renovações antecipadas das ferrovias, que atualmente são 4, que foram prorrogadas por mais 30 anos. Além disso, temos o investimento cruzado, que é proveniente da mesma lei das renovações antecipadas, a 13448 de 2017. Além disso, as novas concessões, que está seguindo esse modelo desde a
da Norte-Sul até a FIOL em 2021 e também temos ferrovias que estão em fase de obras, como a FIOL 2 e a Transnordestina. E, mais recente, nesses últimos 2, 3 anos, o regime de autorização. Então, esses são os pilares de ações para a alavancagem das ferrovias para os próximos anos no Brasil. Então, se pegarmos, né, o que comentamos anteriormente e a gente colocasse no tabuleiro, no mapa do Brasil, seria esse perfil. Então você vê que é Estrada de Ferro Carajás, Estrada de Ferro Vitória Minas, a Rumo Malha Paulista. E no ano passado, a MRS Logística tiveram seus contratos prorrogados, renovados por mais 30 anos. Então, o interessante é que esses contratos não foi uma simples renovação. Você teve questão de obrigações de investimento, de melhorias, de novos investimentos, de pontos que favoreçam a geração de emprego e de renda e o desenvolvimento dessas companhias no transporte de cargas. E além disso, tivemos as novas concessões mais recentes, que foram a Ferrovia Norte-Sul Tramo Central para Rumo em 2019 e a FIOL 1 em 2021 para a Bahia Mineração, a BAMIN. Continuando com as principais iniciativas, né, para destravar o setor ferroviário, os pilares que a gente citou aqui, e qual que seriam, né, as novas concessões comentadas, que foram a Norte-Sul, o tramo central em março de 2019, a FIOL 1 em abril de 2021 e a Ferrogão, que estava na pipeline, né, de concessão, só que ela teve o seu processo paralisado e está aguardando a manifestação do STF para dizer se a Ferrogrão ela pode prosseguir ou se ela tem que ser eliminada, né, encerrada as suas ações. Então a previsão de que, inclusive, no final desse mês tenha essa análise, esse julgamento acerca da Ferrogrão, que, diferentemente da FIOL e da Ferrovia Norte-Sul, é um projeto Greenfield. Das prorrogações antecipadas, as 4 que citamos anteriormente, e as expectativas de outras ferrovias. Atualmente temos a FCA da VLI e a Rumo Malha Sul, que envolve a região sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e um pedacinho de São Paulo. E há outras também que podem começar o seu processo, nas quais a gente cita a Ferrovia Terezas Cristina e a Ferrovia Transnordestina Logística. Os investimentos cruzados que foram do bojo da mesma lei das prorrogações antecipadas, você, quando vai renovar o seu contrato por mais 30 anos, o poder concedente, se achar que é conveniente, pode colocar condições para que essas renovações possam ser aprovadas, e se for de suma interesse e importância para o país. Então, com isso, tivemos o início das obras da FICO 1 em setembro de 2021 e a entrega dos trilhos e dormentes para a FIOL 2 em dezembro de 2021. Qual que seria esses 2 pontos? A Vale pegou a outorga da Estrada de Ferro Vitória Minas de 4 bilhões, 4,5 bilhões, e converteu em prestação de serviço, que no caso é a implantação da FICO 1, e também a aquisição de material ferroviário para a FIOL 2, que está em fase de obras, que é da InfraSA. E o novo marco legal ferroviário, que começou com pró-trilhos em agosto de 2021, pela medida provisória 1065, na qual teve a promulgação da lei
14.273 de 2021, que está vigente hoje para novos pedidos de autorização. Então esse é todo o cenário hoje que temos de estímulos e de ações feitas no atual período. Na parte de autorização ferroviária, então como é que constou a sua origem, né? Qual foram os seus precedentes legais? Qual foram os estímulos, as referências? A gente pode citar esses modelos de autorização que ocorrem nos setores aéreo, de energia, de telecomunicações, óleo e gás e portuário. Portuário foi a lei de 2013 que possibilitou o surgimento de TUPs, são terminais de uso privativo que nós temos alguns aqui, inclusive já em operação no país. E acerca, né, das ferrovias autorizadas, por quê? Por que tem que ter, né? Por que surgiu? Porque a gente percebe que entre o mapa ferroviário, o cenário atual e as ferrovias planejadas, com novas ferrovias, novas ações, para implantar isso tudo, você tem um déficit de 744,3 bilhões. Então, para o governo fazer isso tudo, é muito complicado, o investimento público direto. Então, percebe-se que é necessário uma outra ação, outra iniciativa que você envolve agora o setor privado que tem interesse em fazer as suas ferrovias e de operacionalizar. E com a questão da medida provisória, tivemos os primeiros pedidos de autorização, que no início foram 10 e foi evoluindo. Então, entre algumas ferrovias que foram, né, pedidas e que já foram inclusive autorizadas, temos a Açailândia Alcântara, de 520 quilômetros e correspondendo investimentos previstos em 6,5 bilhões. De Suape a Curral Novo, no Piauí, 717 quilômetros de extensão e investimentos previstos em 5,7 bilhões. E de São Mateus, no Espírito Santo, até Ipatinga, em Minas Gerais, que corresponde a 420 quilômetros de extensão e investimento de 5 bilhões. Então, esse é um quadro que envolve as autorizações que já saíram, outros que já estão em processo de autorização, e é um modelo que ele tem muita variação, porque como ele está aberto, então você permite novos entrantes, novos interessados em operar com ferrovia. Então, o diagnóstico que temos, o cenário hoje, já foi protocolado 101 pedidos de autorização, 80 foi no período da medida provisória no Ministério e 21 já é pela NTT, que hoje está fazendo a análise, o processo e emitindo as autorizações. Atualmente já temos 39 contratos já assinados, já autorizados. Desses 39, 27 foi na época da medida provisória e 12 já está no cenário da Lei 14.273 com a NTT. Então, esses 39 contratos correspondem a 13 mil quilômetros de extensão e investimentos previstos de 220 bilhões de reais. E as vantagens da autorização? Qual que seria o motivo, né, que atrai o interesse e que é bem interessante? Maior celeridade para a oferta de novos ramais e extensões, desregulamentação de atividades para aumentar a fonte de receita, projetos associados. Então, você pode associar um projeto portuário com um projeto ferroviário, você pode associar um projeto de uma ZPE, Zona de Processamento de Exportação, como a ferrovia.
Então você junta, né? Não fica a ferrovia em si, você pode juntar com outros empreendimentos e associá-los. Aumento da produtividade, instituição da autorregulação e redução do fardo regulatório da NTT, que é característico muito nas concessões, que você tem que fazer a fiscalização e ver se o operador está seguindo todos os requisitos necessários para uma boa prestação de serviço. Viabilização da retomada do transporte de passageiros, agregação de receitas imobiliárias para concessionárias autorizatárias. Então, isso aqui também é uma outra modalidade que pode ser utilizada. Hoje, dos pedidos, dos 39 contratos já assinados, apenas um é de transporte de passageiros, que é da empresa TAV Brasil, que é o trem de alta velocidade de São Paulo a Rio de Janeiro. Então, se eles nas suas estações quiserem fazer uma exploração imobiliária, eles podem estar fazendo agora pelo regime de autorização. E a diferença entre as ferrovias autorizadas com as concessionadas. A concessão, a titularidade é pública, e na autorização a titularidade é privada. Por que é pública? Porque por mais que você transfira a ferrovia para uma concessionária, uma operadora, no final das contas, quem é o titular, quem é o dono ainda é o público. Você está concedendo, né, por um período de 30 anos, geralmente, a operação na ferrovia, por um ente privado. O prazo na concessão é obrigatório, entre 30 a 90 anos. Esse dos 90 anos, o caso que a gente tem é da Ferronorte, do Wallace de Moraes, que foi uma concessão transvestida de autorização no final da década de 80. Então, o governo concedeu por 90 anos. A autorização é regime de perpetuidade, que você coloca um prazo de 25 anos a 90 anos, a 99 anos, que pode ser prorrogado por períodos sucessivos. Regime de preços, tarifas. Na concessão segue um teto tarifário, que a ANTT faz essa regulação, essa fiscalização, e na autorização a liberdade de preços. Então o privado adota o preço que for conveniente. A encampação na concessão A e na autorização não. O projeto da concessão é estatal e da autorização é privado. A outorga sempre é por licitação, por leilão. A autorização já é direta ao interessado ou por seleção aberta ao mercado. E o interesse na concessão é pública e na autorização tem o viés econômico e as regras de contrato. Na concessão é o Estado, né, que faz essa modelação, e na autorização que faz essa modelação é o investidor. E além disso, conforme a gente citou, a medida provisória 1065/2021 e a lei 14.273/2021, as principais diferenças, né, entre as duas. A lei, né, além de ter a lei 14.273, a NTT promoveu a resolução 5.987/2022, em outubro do ano passado, que faz a regulamentação, que mostra o que é necessário, os requisitos para quem for fazer pedido de autorização. Então a diferença entre os dois é que, na medida provisória, surgiu o ProTrilhos, o Programa de Autorizações Ferroviárias. Na resolução da NTT e na lei federal, não há programa de governo para autorização. Preenchimento de minuta de contrato e dados técnicos da ferrovia. Na resolução da NTT e na lei, há a necessidade de apresentação de fonte de financiamento do empreendimento, ou seja, vai ter que ter uma explicação de onde é que ele vai tirar os recursos para CAPEX, para investimento, para implantação da ferrovia. Na medida provisória, há a indicação do traçado total da ferrovia pretendida. Na lei, a indicação agora é georreferenciada do percurso, das áreas adjacentes e da faixa de domínio.
A medida provisória que tivemos também a adaptação de contrato, com as prorrogações sucessivas mediante pagamento. E aqui desse outro tivemos a adaptação do contrato, uma única prorrogação, incluindo a prorrogação antecipada. Além disso, na medida provisória, os requerimentos, você dava a entrada, quem era o responsável pelo processo? Era o Ministério da Infraestrutura, até o ano passado, e atualmente os requerimentos são apresentados na ANTT. E também é importante a gente ver o perfil, né, dos entrantes, dos solicitantes de autorização, como é que está, né, caracterizado. Temos três perfis: os atuais concessionários, operadores ferroviários que estão e pediram, né, autorização, a Rumo, VLI, MRS, Ferroeste, Vale. Os TUPs, conforme eu comentei, né, anteriormente, os terminais de uso privativo, que o projeto dessas empresas como a Petrocity, Grão Pará, Maranhão, Macro Desenvolvimento, a Multimodal Caravelas mais recente, é um projeto portuário que você tem a adição de um projeto ferroviário. E além disso, donos dos projetos, que podemos citar a Bracel, Ultracargo, Eldorado, Iron Brasil, Morro do Pilar, Garim Infraestrutura, Minerva Participações, entre muitos outros. Ou seja, são empresas que não estão ligadas diretamente com ferrovia ou com a parte portuária, mas que têm interesse ou em movimentar sua própria carga, que é o mercado de celulose, de combustível, ou até fundos de investimento. Então, são outros perfis que nós temos agora com o cenário das autorizações. E, além disso, essa iniciativa federal fez com que no Brasil surgisse também as autorizações estaduais. Então, atualmente, as autorizações estaduais temos por volta de 7 estados, e o próximo é o estado do Goiás, que no mês passado aprovou na sua Assembleia Legislativa a, a Lei Ferroviária Estadual. Então, o que eles têm em comum? Todos viram que, se for realizado pedidos de autorização pelos estados, o processo são mais céleres, você tem um enfoque, né? Porque o estado vai ter uma maior atenção de ver uma implantação de uma shortline, uma implantação de ferrovia ligando ao porto, que no caso é o Pará, é o Pernambuco. Então o interesse vai ser bem mais direto. E com isso, esses estados, nas suas leis estaduais, eles implantaram o subsistema ferroviário estadual, e que corresponde a 26% dos estados no país já estão com essa lei estadual. Então, além de você fazer o pedido pela ANTT, né, o pedido federal, você também pode fazer o pedido pelos estados. E que, diferentemente de todos esses outros, Minas Gerais tem um algo a mais, né? Que além da autorização que você pode pedir, eles também desenvolveram o plano estratégico ferroviário, que você teve uns estudos de traçados de projetos em determinados pontos, que você teve uma caracterização inicial de quais projetos são interessantes, são viáveis, VPL positivo, e outros que são mais deficitários, que precisam de um aporte público. Então, foi uma iniciativa pioneira que serve, né, de referência até para outros estados que ainda têm interesse de entrar nesse mercado de ferrovias estaduais. E as expectativas que temos, né? Hoje, que temos comentários
iniciativas do novo governo, envolve parceria público-privada em ferrovias. Temos dois casos aqui no Brasil, que foi a linha 4 do metrô de São Paulo e o metrô de Salvador. Então, esses são os dois casos que temos de PPP em ferrovias, que foi na parte metroviária. O governo tá com o interesse de prosseguir e desenvolver para ferrovias de cargas também. Além disso, temos 27 vetos que estão sujeitas à análise da Lei 14.273 de 2021, que é o novo marco ferroviário. Então, dependendo da análise e aprovação ou reprovação desses vetos, você vai ter um novo norte, algumas novas diretrizes que a lei vai estar trazendo. Possibilidade de ajustes nas renovações antecipadas, que o governo atual citou recentemente. Inclusive, criaram um grupo de trabalho para fazer análise, para ver se as premissas que foram feitas na época das primeiras prorrogações são válidas ou há alguma falha de modelagem, de valores, enfim. Então, esse é o status hoje também. Formas de apoio federal na área de autorizações, ou seja, as autorizações tiveram a sua importância, têm sua importância. O que o governo federal, o Ministério dos Transportes informa? Que você viu que temos pedidos de autorização, só que ainda está faltando algum tipo de apoio, que não está tendo desenvolvimento, não está tendo firmeza no trabalho, nos investimentos, que talvez precise de algum apoio ou, ou disponibilizando um fundo, ou parte financeira, ou alguma outra parte que você dê apoio para os atuais projetos que já foram autorizados. Então, esse é o ponto que o Ministério dos Transportes está trazendo hoje. Há essa questão também que o secretário nacional de transporte ferroviário já comentou recente também, que envolve a questão de surgimento das short lines e primeiras ferrovias implantadas para autorização. Agora, qual que é o ponto? Eles estão querendo categorizar as ferrovias, ou seja, uma ferrovia que tem um perfil de short line, ela não pode seguir o mesmo processo, ter os mesmos valores do que as ferrovias de grande extensão ou ferrovias estruturantes. Então, quer seguir o modelo americano, que o modelo americano que lá que serviu inclusive de inspiração para a lei de autorização ferroviária aqui no Brasil. Lá foi com o Stages Act de 1980. E lá eles categorizam. Então tem a classe 1, classe 2, classe 3. E aqui o atual governo, o Ministério do Transporte, quer trazer esse modelo de categorização aqui nas ferrovias do Brasil, na parte de autorização. E também a continuidade das obras da FIOL 1, que a Bamin já é a concessionária, está executando e deve entrar em operação entre 2025 e 2026. A FIOL 2, que está sendo executada hoje pela InfraSA, de Guanambi a Barreiras, na Bahia, 500 quilômetros de ferrovia. E a Transnordestina, que teve, né, a retomada das obras no ano passado e que está em obras entre os estados do Piauí e do Ceará. Então esse é o cenário hoje que nós temos. E isso na parte mais de carga, né? Na parte de ferrovias de passageiros, a gente tem a parte do aeromóvel lá do aeroporto de Guarulhos até a linha da CPTM. Temos também teve a desestatização do metrô de Belo Horizonte. Então, o novo concessionário lá, o operador, ele vai ter que fazer melhorias na malha hoje do metrô de Belo Horizonte, mas também vai ter que ter uma nova extensão, vai implantar mais uma linha, vai expandir a linha. E além de obras que nós temos
do metrô de São Paulo e da CPTM nas linhas, que são inúmeras. E, além disso, também podemos citar, fruto da renovação da MRS, a melhoria e os investimentos que vai ser feito na linha 7 do, da CPTM, que vai desmembrar a malha, ou seja, você vai ter hoje as operações na linha 7 da CPTM, ela compartilha com a MRS. Então, os investimentos da MRS é para separar. Então, você vai ter uma linha mais dedicada para carga e outra linha para passageiro. E entre as quais, nessa linha de passageiro, a implantação do trem intercidades, que o edital já foi lançado, e a expectativa do leilão é para o final do ano, em novembro. Então, esse é o cenário de ferrovias que eu pude estar trazendo aqui para vocês. E finalizando, por último, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Então, deixo essa mensagem inspiradora. Queria agradecer profundamente a todos vocês que estiveram acompanhando não só a minha apresentação, mas ao longo dessa semana com a apresentação de especialistas, de profissionais que eu tenho respeito, admiração, e também essa iniciativa muito boa, muito fantástica que o Brasil Ferroviário proporcionou de estar trazendo pessoas ao longo dessa semana, na semana do Dia do Ferroviário, no último domingo. Foi bem legal, bem interessante estar aqui com vocês. Então, só queria, né, deixar duas mensagens finais. Primeiro, eu tenho um perfil no LinkedIn, Urubata Silva Tupinambá Filho. Podem estar me adicionando, conectando comigo, trocando informações. Estou sempre à disposição. E agradecer, como uma forma de agradecimento, eu tratei, né, com o Lucas de trazer um brinde para você que esteve acompanhando a minha palestra. Então, esse livro da Ferrovia Norte-Sul, ter todo um registro de fotográfico, tem parte de como é que foram realizados os processos da implantação da ferrovia, e aí fica como um brinde. Vou disponibilizar para o canal Brasil Ferroviário, está realizando um sorteio. Então, espero que você se inscreva não só no sorteio do livro, mas também se inscreva no canal do Brasil Ferroviário, deixe o seu like, acompanhe, que é um canal que você está super informado sobre informações ferroviárias. Então, agradeço a você e estamos à disposição. Abraços.